Se você já investe no Tesouro Direto ou pretende investir, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou deixar dicas valiosíssimas aqui para você entender como que ocorrem aí as flutuações do valor dos títulos e como que isso pode impactar aí teus investimentos. Para começar, eu quero trazer vocês aqui para o site do Tesouro Direto, tá? Porque eu vou explicar esse vídeo aqui, tem o objetivo de ser de forma simples e forma prática. Quando você vai investir no Tesouro Direto, você vem aqui, você vai abrir esse site, né, o próprio site do Tesouro Direto. Você entrando aqui, você tem aqui a parte de títulos, tá? Dentro de títulos, você tem aqui preços e taxas. Dentro de preços e taxas, você vai encontrar aqui diversos títulos que existe aqui no mercado, né, no Tesouro Direto, a rentabilidade anual de cada um, o investimento mínimo, o preço unitário e o valor de vencimento. Tá? A rentabilidade anual, basicamente, você contratando esse título, você comprando esse título hoje, é a rentabilidade que você vai ter se levado até o vencimento. Tá? A gente não pode esquecer disso. Essa rentabilidade aqui ela só ocorre no vencimento. Tá? Então, você comprando o título hoje aqui, no caso eu estou gravando esse vídeo aqui em fevereiro. Você comprando esse título em fevereiro, você vai ter 7,48% ao ano, até 1º de janeiro de 2026, tá? O investimento mínimo, o Tesouro Direto, por regra, tá? Ele tem como definido o valor mínimo de investimento de R$30. E aí você pode perguntar, pô, mas por que esse título, por exemplo, está pagando só 35, né? O investimento mínimo eu tenho que comprar 35,23. Por um único motivo. O preço unitário, que é o preço de face ali do título, uma unidade desse título pré-fixado de 2026, ele vale R$ 704,63, ele pode ser adquirido não somente uma unidade, você pode comprar uma fração dele. Então, as frações do Tesouro Direto têm como divisão ali as centenas, né? Então, por exemplo, assim, você pode comprar 1% desse título, você não pode comprar menos do que isso. Tá? As variações é sempre de 1 e 1%. Então, por exemplo, você pode comprar 1% desse título. Tá? O valor seria 1% de 704, seria R$ 7,04. Mas o que acontece? Tem a regra que eu acabei de falar sobre os R$30. Então, 1% desse título ainda não atinge R$30. Nesse caso, aí, o valor mínimo que você consegue comprar, vamos até abrir a nossa calculadora aqui para eu explicar melhor para vocês. O título do Tesouro Direto está ali, R$ 704,63, tá? E aí o que acontece? Como você não pode comprar 1% que ainda não bate os R$30, o valor mínimo neste caso é de 5% do valor do título, tá? Então tá ali, R$ 35,23. Você pode comprar no mínimo 5% desse título, tá? E aí você vai ter uma cota ali de 5% do valor total do título, né? E da unidade dele. Então, você vai ter 5% de um Tesouro Pré-fixado 2026, tá bom? Entendemos aqui já como que funciona a dinâmica, o quanto você pode comprar, qual que é o vencimento, o que você precisa olhar aqui. Mas tem uma questão que é bastante importante. Rolando aqui para baixo, a gente já consegue ver o histórico de preços e taxas aqui desse título. Vamos continuar utilizando aí o Pré-fixado 2026 como base aqui no nosso estudo. Então, vejamos aqui que todas essas linhas aqui gráficas, né, elas informam aí a variação do preço, né? Eu selecionei aqui preço todos os anos. Então, a gente inicia esse título lá em 10 de fevereiro de 2020 e a gente tem a marcação até de hoje, né? A marcação aí do período da manhã que estava 702,09, o preço de face, né, o preço unitário deste título. Então, por esse gráfico, né, a gente consegue entender como que funciona a marcação a mercado e a variação, né, do valor de face deste título. Eu deixei bastante claro para você que se você comprar esse título e levar até o final do seu investimento, então se você comprar esse título hoje e for levar até o vencimento, você vai receber 7,48% de rentabilidade. Tá? Isso daqui é a rentabilidade contratada que a gente chama, que é a rentabilidade que está no momento que você realiza o seu investimento. Porém, o teu dinheiro não fica preso até
2026. Você pode muito bem solicitar o resgate e antecipar o resgate desse título. Você pode simplesmente sacar o teu dinheiro desse investimento e no outro dia ali o dinheiro já está na sua conta. Mas o que acontece? Tanto nos títulos pré-fixados, nos títulos de Tesouro IPCA e recentemente até um pouquinho o Tesouro Selic, eles estão com essa marcação a mercado, tá? O que acontece? Como que funciona? Você vê que esses títulos variam bastante ao longo do tempo. Esse período de março foi um período extremamente atípico por conta do coronavírus, a bolsa, enfim. A gente teve uma depreciação bastante da bolsa de valores, a curva de juros sofreu bastante interferência também, mas isso foi por conta da pandemia que aconteceu no mundo inteiro, era um vírus que ninguém sabia quais seriam as consequências, então houve bastante volatilidade aqui, uma enorme volatilidade no mercado nesse período. Você vê que agora já diminuiu, não chacoalha tanto o valor do preço dele, mas ainda assim você consegue ver alguns períodos aqui que o preço do título cai bastante, né? Então, se alguém investiu ali em 31/7, né, 31 de julho de 2020, eu acabo pagando esse título R$ 737,16. Se você é um investidor novato, um investidor que ainda não conhece a marcação a mercado, você pode acabar ficando desesperado. Você vê o teu investimento ali. Supondo que você tivesse investido R$ 737, você chegou a ter uma perda relevante ali com o título marcando a mercado a R$ 683. Então, é desconfortável, né? Principalmente para quem não conhece e ouve todo mundo, mas tem que investir no Tesouro Direto, o Tesouro Direto é seguro e tudo mais. Sim, é bastante seguro, mas o que você tem que entender é que ele sofre a marcação a mercado se você não carrega o título até o vencimento. Entendido, né, a dinâmica de preços, eu vou mudar aqui a chavinha aqui para taxa. Por quê? Porque é a taxa que faz com que os valores dos títulos sejam alterados, tá? Então a gente vai ver meio que uma curva inversa ali dos preços. Enquanto a gente tinha aqui em março caindo o valor do título, a gente tinha o quê? Os juros subindo, tá? É exatamente a dinâmica dos juros que impacta o preço do tesouro, tá? A marcação a mercado dos títulos do Tesouro Direto. Então, você pode ver aqui que quando o título se deu ali por criado, né, o que ele estava pagando era 6,34% ao ano. E agora ele chegou a pagar, na verdade, ali em março, a 9% ao ano, tá? E aí depois você teve uma queda nos juros e, consequentemente, o preço ali acabou subindo. Eu vou explicar para vocês essa dinâmica entre preço dos títulos e a taxa de juros. E para entender melhor essa dinâmica de taxa e preço dos títulos, eu venho aqui embaixo, eu baixei a planilha de LTN 2021, eu vou abrir aqui ela para vocês. Aqui eu tenho na aba aqui, deve estar bastante pequeno aí para vocês, mas eu tenho a aba aqui 2026, a LTN 2026. Eu vou clicar nela. Bom, essa planilha aqui ela serve mais para a gente estudar e entender o comportamento do título, né, dos juros e do valor de face dele, do preço. Tá? Então aqui na primeira coluna a gente tem o dia, então cada dia você consegue perceber que sofre alterações aí no valor dos juros, tá? E consequentemente o valor do preço do título. Então no dia 4 o título negociado aí a um juros de 6,27% ao ano valia R$ 738,34. E aí você consegue ver que no outro dia o juro subiu, mesmo que tenha subido muito pouco, você vê que tem um deságio aqui no valor do título. O título caiu alguns centavos aqui com a subida de 0,01% de juros. E você vê aqui que os juros começam a subir mais, o título começa a perder valor. Tá? Por que acontece essa perda de valor conforme o movimento dos juros? Na verdade, quando os juros sobem, você perde valor no título, e quando os juros caem, você tem uma valorização nos títulos. Por exemplo, vamos achar o pico aqui. O pico aqui dos juros foi de 7,23. Tá? E o que acontece? 7,23 no dia 14, esse título aqui estava valendo 707,52. E aí você vê que os juros começaram a cair. Né? E o que acontece com os juros caindo? Você tem uma valorização dos títulos. Você vê que ele caiu de 7,23 para 7, então ele teve uma valorização de basicamente R$ 7,00 aí, e 15 centavos. Tá? Então você percebe que juros subindo, o valor do título cai. Juros caindo, o valor do título sobe.
tá? Então é bastante importante entender essa dinâmica para, se você eventualmente investir num título do Tesouro e você de repente pega aí um patamar de juros muito baixo, e esses juros começam a subir, no curto prazo, né, antes do vencimento, você vai ter uma perda de valor do seu investimento. Tá? Mas é o que? É uma perda de valor na marcação a mercado. Se você comprou o título ali, por exemplo, a 6% ao ano, levou até o vencimento, você vai receber 6% ao ano. Então, se você levou ali o título até o vencimento e contratou uma taxa de, por exemplo, 6% ao ano, você vai receber 6% ao ano. Mas se esses juros, por exemplo, for a 10%, você vai tomar um baita de um prejuízo no curto prazo. Você só vai ter a rentabilidade garantida no vencimento. Então, isso é bastante importante. E você entendendo essa dinâmica, fica fácil de você compreender por que o título do Tesouro varia. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, mas por que a taxa de juros varia? Né? O governo não definiu a Selic a 2%, que é o patamar atual de quando eu gravo esse vídeo? Sim, o governo definiu a taxa Selic. Tá? O que é a taxa Selic? A taxa básica da economia. A taxa básica da economia é um juros de curto prazo. Aqui no Tesouro Direto, a gente está falando de um título para vencimento em 2026. Tá? 2026, a gente está em 2021 agora, faltam 5 anos para a gente chegar lá. Então, a taxa de juros longa, normalmente, ela é sempre maior do que a taxa de curto prazo. Né? Você está investindo no Tesouro, vai deixar seu dinheiro até 2026 e você quer realmente ganhar mais por isso. Então, nada mais justo que você ser melhor remunerado, uma vez que teu dinheiro está lá preso. Você abriu mão da sua liquidez para conseguir uma rentabilidade melhor. Então, quando você abre mão de liquidez, você passa a exigir ganhos melhores, tá ok? E para facilitar um pouquinho mais essa conta, eu vou dar uma dica aqui para vocês, que é o seguinte: os tesouros pré-fixados, no dia do vencimento, eles vão valer R$1.000. Então, por exemplo, se eu comprar hoje um tesouro pré-fixado de 2026, e eu vou pagar aqui R$ 704,63, se eu comprar esse tesouro em dia 1º de janeiro de 2026, eu vou receber R$1.000, tá ok? Então, eu sei quanto eu vou investir e eu sei quanto eu vou receber. Por quê? Porque ele é pré-fixado. Você já contratou aquela rentabilidade e ela é fixa. Então fica muito mais fácil de você entender que no vencimento esse título tem que valer R$1.000. Então vamos supor que essa taxa de juros aí de 7,48% ela suba para R$10, por exemplo. Esse título vai cair muito de valor. Por quê? Porque esse título continuará sendo remunerado a 10% ao ano e ele tem que chegar, né, no valor de R$1.000 no vencimento. Porque está pagando uma rentabilidade melhor, então ele já te come ali na marcação a mercado. Entendeu? Você contratou 6%, mas no outro dia a taxa de juros foi para 10%, você vai receber 6%. E aí o que acontece? O juros vai para 10%, você tem ali uma perda no valor de face do título, porque a partir de agora ele vai remunerar 10% e tem que chegar até R$1.000 ali no vencimento. Tá? Mas a sua rentabilidade contratada ela não se altera, é aquilo que você contratou e pronto. O que a gente está falando aqui é a marcação a mercado, que ela varia todos os dias, tanto o preço do título, né, quanto a rentabilidade que ele oferece. E aí você deve estar se perguntando por que os juros variam. Né? Isso é uma pergunta bastante importante e relevante, porque é interessante a gente entender, né, como que funciona o comportamento dos juros. Agora eu estou com um gráfico aqui na minha tela dos juros futuros, né, que a gente chama do DI futuro. É um contrato futuro de juros que ele é negociado no mercado e ele precifica os juros futuros. Então, por exemplo, aqui, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Ontem, na segunda-feira, no dia 22 de fevereiro, a gente teve uma queda forte do mercado. Né? Houve uma notícia, houve a troca do presidente da Petrobras e o mercado não gostou muito dessa interferência do governo. O que aconteceu? A bolsa caiu muito e a gente teve uma forte alta nos juros futuros. Por que os juros futuros teve uma forte alta? Investidores querem serem remunerados perante ao risco que encontram aqui no país. Então, por exemplo, você tem o governo interferindo numa empresa, a Petrobras, né, que foi onde aconteceu a intervenção. O governo interviu nessa empresa. O mercado não reagiu bem, o mercado ele passa a exigir uma remuneração melhor do governo.
Tá? Então os juros no Brasil futuro acabaram dando uma forte alta, né? Você vê que hoje aqui, que eu gravo esse vídeo no dia 23, os juros já estão corrigindo ali para a normalidade. Mas todos os dias aí os juros variam e é importante a gente entender essa dinâmica de preços porque ela impacta diretamente os nossos investimentos no Tesouro Direto. No começo do vídeo eu comentei sobre a marcação a mercado também em fundo de investimento, mas fundo de investimento na verdade é a marcação a mercado da cota dele ali. Então se um fundo comprou diversas ações, as ações variam todos os dias e o fundo marca a mercado ali quanto vale o patrimônio dele. Então é basicamente você monta uma carteira de ações com 50 mil reais, você comprou lá 20 ações por exemplo, e aí no geral a carteira teve uma valorização de 1%, então o valor do teu patrimônio ali saiu de 50 mil reais para 50.500 reais. Nos fundos de investimentos basicamente funciona dessa forma. Então é a variação de todos os ativos que o fundo possui, que a gente chama do quê? De patrimônio líquido, que é quanto o fundo vale se ele zerar todas as posições dele, ali a mercado zerar tudo é quanto ele tem em dinheiro. Vamos mostrar aqui rapidamente só para a gente entender como que funciona a precificação ali do Tesouro Selic. No site aqui do Tesouro Direto, a gente tem o Tesouro Selic 2024 e 2027. Eu peguei o 2024 aqui porque ele está com um histórico um pouquinho melhor. Mas mesmo aqui eu coloco todos os anos, perceba que esse título teve início em 8 de fevereiro de 2021. Então, conforme os títulos vão vencendo, o governo se vê obrigado a recomprar aqueles títulos. Na verdade, o investidor recebe o dinheiro e aí o governo acaba fazendo o quê? Emitindo mais títulos, emitindo mais dívida para se refinanciar. Então, esse título ele é recente, ele tem só cerca de 15 dias e você consegue ver que a marcação dele é muito mais suave. Perceba que ele sobe consistentemente, mas ele sobe bem lentamente. Por quê? Porque a nossa taxa Selic ela está em 2% ao ano. Enquanto ali o prefixado 2026 a gente viu a taxa em torno aí de 7%, 6,7%, 6,5%. Então, tendo entendido essa dinâmica, você consegue investir muito melhor e com muito mais segurança. Se você ainda não investe, depois desse vídeo eu tenho certeza que você não vai cometer nenhum erro e não vai perder dinheiro com os títulos públicos. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário. Se tiver alguma dúvida também, vai ser um prazer aí responder você. E não esqueça de, por gentileza, se inscreva no canal, ajuda a gente a fortalecer essa ideia de realmente trazer conhecimento, explicações aí para que você não perca mais dinheiro e passe a remunerar seu capital melhor.